Pois bem, prosseguindo então no estudo do livro de Atos, Atos capítulo 16, versículo 10. Bom, então Paulo agora ele vai passar a Macedônia, né? Então o evangelho vai chegar a uma região que era, vamos dizer, o berço da cultura, o berço da sabedoria do mundo. A Grécia era considerada assim. Os romanos, eles venceram os gregos, se tornaram o império dominante. Toda essa região da Grécia que o apóstolo Paulo está andando, é uma região que ela tinha sido dominada pelos romanos há mais de 150 anos. Mas o grego continuava sendo falado lá, e inclusive em Roma, o grego era muito falado porque a maioria das obras de história sobre o mundo, sobre o Egito, sobre os países, né, estavam em língua grega. O Egito era, nesse período, um país que aquele idioma egípcio já nem era mais falado. O idioma falado era o grego. O próprio Israel, veja, o hebraico só não morreu porque Deus protegeu o seu povo e por causa da Bíblia. Mas muitos outros idiomas morreram. O idioma egípcio mesmo morreu. Não sei se vocês já ouviram falar, mas aqueles escritos egípcios chamados hieroglíficos, né? Ele, inclusive, a humanidade deixou de ter capacidade de ler aqueles hieroglíficos. Eles, foi agora, já no século XVIII, que, vamos dizer, especialistas da França conseguiram decodificar por conta de achados arqueológicos, em texto que estava escrito em egípcio antigo e também em grego, e que os gregos fizeram quando estava lá no Egito. O próprio Israel, a Bíblia de Israel foi de uma certa maneira preservada por conta da tradução grega, feita lá em 250 a.C. A igreja dos dias do Novo Testamento, a maioria dela vai utilizar o grego. Os livros do Novo Testamento, eles foram escritos em grego. Só o Evangelho de Mateus, que alguns acreditam, teria sido escrito em hebraico ou aramaico, desculpa. Tá bom? Então, essa região, ela era uma região assim de uma cultura muito rica, não? Porque era a cultura grega. Não? Apesar, como eu disse para vocês na parte anterior, apesar dos macedônios não serem tão avançados quanto os gregos de Atenas, de Corinto, mas isso vamos considerar há 300 anos atrás. Alexandre Magno, ele morreu em 330, ou seja, mais de 300 anos que Alexandre Magno tinha morrido. 330 foi quando ele dominou a Grécia, melhor dizendo. Não me lembro o ano da morte dele. Mas eram mais de 300 anos, então a Macedônia já tinha mudado muito também, já tinha se desenvolvido. E era uma região importante para evangelizar. E vocês vejam, onde o apóstolo Paulo chegar, ele vai encontrar judeus. Em todos os lugares. Todos os lugares. Porque os judeus estavam espalhados. Lembre-se que nos dias de Salomão teve uma difusão assim cultural. Salomão, ele negociava com os fenícios, e segundo a história, onde ele mandava navio fenício, que ele era o mais rico do mundo, né? Então ele contratava os navios fenícios, e onde ele ia, esses navios iam a serviço dele, levava algum judeu. Tanto que a história diz que as primeiras cidades da atual Espanha, que era uma cidade bárbara, nesse período ainda eram os bárbaros dominados pelos romanos, elas foram fundadas por fenícios e teriam ido judeus para aquela região. Você já deve ter ouvido falar, quando a gente estuda a história de Israel, os judeus sefarditas, que eram judeus que teriam ido para aquela região
da Espanha, nos dias de Salomão, lá em 950 a.C. E depois disso, com o cativeiro assírio, nos anos 700, e depois o cativeiro babilônio, nos anos 600, os judeus foram espalhados também para outras regiões do mundo. E durante o período do governo grego, haviam judeus que eram levados como escravos, e no caso dos gregos que gostavam de cultura, eles contrataram judeus para fazerem a tradução do hebraico para o grego, porque eles queriam ter em grego todas as escrituras do mundo. Então você vê que era um centro cultural. Por essa atitude dele, né? Vamos contratar, vamos pagar vocês para vocês traduzirem esse texto histórico de vocês do hebraico para o grego. Então, era um centro cultural, era um centro rico, um centro desenvolvido, que ficava ali junto do mar Mediterrâneo. Então, o desenvolvimento naquele período era através de barcos, de navios, né? E, além disso, era um centro cultural também. Tá bom? Bom, então, Atos 16, versículo 10. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então, lembrando, o que nós estudamos na primeira parte da aula de hoje. O apóstolo Paulo estava na região de Mícia. Deus lhe impediu, o Espírito Santo lhe impediu de pregar, continuar pregando o Evangelho. Não sabemos como foi esse impedimento, bom, foi impedido. Ele poderia ter ficado lá parado, esperando uma direção do Espírito Santo, não. Ele caminhou 300 quilômetros, foi para uma cidade portuária, Troade. Chegou em Troade, Deus lhe deu uma visão em que ele via um varão da Macedônia pedindo para ele pregar o Evangelho. Lembrando, na primeira viagem missionária, ele não esteve na Macedônia. Ele esteve apenas na Ásia. Agora, na segunda viagem missionária, então, vem a ordem para ele passar a Macedônia. Então, ele parte para a Macedônia. E vocês viram essa expressão que apareceu aqui, procuramos partir a Macedônia? Perdão, irmãos. Procuramos partir a Macedônia. Os intérpretes entendem essa expressão como sendo o momento que Lucas se junta ao ministério de Paulo. Tá bom? Porque Lucas está escrevendo, então ele fala, procuramos. É Lucas escrevendo. Então, nesse momento, Lucas, ele começa a fazer parte da obra missionária juntamente com Paulo. Bom, o versículo 11, Atos capítulo 16, versículo 11. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. Bom, depois o apóstolo Paulo vai até escrever uma carta aos filipenses, que são pessoas exatamente que são fruto dessa evangelização que ele faz nessa região. Então, Filipos é uma cidade de cultura grega, é a cidade da Macedônia. Macedônia, lembrando, é uma região que faz parte aquelas regiões que falavam a língua grega. E como é importante o apóstolo Paulo para a obra missionária. Como eu disse para vocês, o apóstolo Pedro, Tiago, João, muito provavelmente eles falavam só aramaico. Você pagar um professor de grego naquele período era muito difícil. Saulo de Tarso tinha esse conhecimento, que a família dele era de uma condição financeira boa, pagou para ele estudar na escola de Gamaliel, e por ele viver na cidade de Tarso, que era uma cidade de cultura grega, então ele falava grego por nascimento, tá bom? Certamente falava latim também, porque a família dele recebeu a cidadania romana, e falava hebraico por uma questão religiosa. E falava aramaico também, porque era o idioma
vamos dizer, mais falado pelo povo de Israel. Então, o apóstolo Paulo, onde ele chegava, se falavam latim, ele pregava. Se falava grego, ele pregava. Se falasse aramaico, ele pregava. Não existia uma região do mundo onde se falava hebraico, mas se ele encontrasse um grupo de judeus que só falasse hebraico, ele pregava também. Então, foi uma pessoa escolhida assim por Deus para falar, vamos escolher uma pessoa aqui que vai anunciar essa verdade em vários idiomas. Bom, então eles chegaram em Filipos, versículo 13. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. Bom, vamos lembrar que naquele período, normalmente as pessoas iam para um rio, né? Às vezes pegar água, dependendo do local, às vezes não tinha poço, né? Eles pegavam água em rio, e também para poder lavar coisas, né? Lavar roupas, e muitas pessoas até para se banhar, porque você levar água, vamos dizer, para casa, normalmente era água para beber. Ok? Versículo 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Veja, Tiatira era uma região, era uma cidade lá da Turquia. Ok? Mas ela estava vivendo ali naquela região. Então ela já ficou atenta ao que o apóstolo Paulo pregando. E é interessante, né? Além de ser esse homem que estrategicamente falava todos os idiomas, ele pregava o evangelho onde ele chegava. Como um missionário, né? Chegou pregando o evangelho. Foi orar à beira do rio e ali, então, encontrou essa mulher. Vendedora de púrpura, falar para vocês, a púrpura era um tecido, né, finíssimo. Púrpura era uma tintura que era muito difícil se conseguir. Era um tipo de molusco especial, molusco, né, do mar, que as pessoas quebravam e dentro dele tinha aquela cor próxima de um roxo, de um lilás. E era tão raro que era normalmente usada pelos reis, pelos imperadores, porque era muito caro uma roupa de púrpura. E quem é que tinha desenvolvido esse conhecimento? Eram os comerciantes fenícios. Porque os fenícios, como grandes navegadores e logo envolvidos em comércio, eles desenvolveram esse conhecimento. Então, eles faziam esse tingimento em roupas, né, que fazia da cor púrpura. Versículo 15. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Bom, se você olhar Atos 16, versículo 15, né? Que nós estamos lendo, se você observar esse texto, pelo menos na minha tradução, quando fala Senhor, se ela era, por exemplo, uma mulher que falasse aramaico, se o apóstolo Paulo está usando o aramaico, poderia usar o nome de Deus, né? Poderia usar o nome de Deus, o Yahvé no Antigo Testamento. Mas não é comum agora no Novo Testamento usar essa expressão. Então, ao Senhor, ela já creu em Jesus. Será que ela já conhecia, né, a pregação sobre Jesus? Lembre-se que eu disse para vocês, esse período já se passaram 19 anos desde que o Evangelho começou. Desde o Atos dos Apóstolos, 19 anos da morte de Jesus e do nascimento da igreja. E falei para vocês que muitos judeus que estavam lá em
Jerusalém no dia de Pentecostes, eles experimentaram aquela graça e saíram pelo mundo pregando o Evangelho. Okay? Então, pode ser que, de alguma maneira, essa mulher já tivesse sido evangelizado, né? Bom, então, diz, e nos constrangeu a isso. Então, mais uma vez, veja, Lucas está com ele, porque ele está dizendo, nos constrangeu. Bom? Pois bem, o versículo 16 agora, né? O apóstolo Paulo vai libertar uma jovem. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Bom, lembre-se, está chegando numa região da Macedônia. O paganismo era fortíssimo nessa região. O povo da antiguidade, eles eram extremamente religiosos. Os judeus com a religião deles, mas os outros povos, porque a religião que tinha nascido na Babilônia, a religião pagã em geral, ela dizia que tudo na vida do homem dependia dos deuses. É como o horóscopo que existe hoje. A religião do horóscopo, ela nasceu na Babilônia. E a religião do horóscopo diz que os homens são predestinados, né? Que os deuses determinam tudo. Os deuses predestinam tudo. Se vai ter uma seca, foram os deuses que predestinaram. Se vai ter uma enfermidade, foram os deuses que predestinaram. Ou se vai ter chuva na quantidade certa, ou até uma tempestade, né? Tudo é determinado pelos deuses. O dia do nascimento, o dia da morte, a vitória na guerra, derrota na guerra, tudo é predestinado pelos deuses. Isso é fato. A predestinação das ações dos homens faz parte do horóscopo. O horóscopo é exatamente isso, né? Não saia de casa hoje porque você vai ser atropelado, né? Porque o horóscopo está baseado nas estrelas. Para os antigos, as estrelas eram deuses. Tanto que você tem um planeta, né, que eles chamavam de estrela, né, chamado Júpiter. E você sabe, era o principal deus do panteão romano. Na Grécia ele era chamado de Zeus. Ok? Então, o povo era muito religioso. Então, ter alguém que tivesse algum espírito de adivinhação, algum demônio que operava nela, né? Tivesse alguém assim, ele dava muito lucro para as pessoas, porque esse demônio, ele vai acertar coisas do passado. Não, ela respondeu tudo. Tudo que ela falar em relação ao futuro, é chute do demônio. Ele fala e depois ele sai atrás para tentar fazer cumprir. Com o rei Saul foi assim, né? O demônio lá que veio falar com a pitonisa disse que no dia seguinte Saul e seus filhos estariam com ele. E eles não morreram no dia seguinte. Tá bom? Versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Bom, é claro que essa jovem, né, esse espírito de adivinhação, ela não estava falando do Deus de Israel. Ela estava falando como mais um Deus desse panteão, de um Deus poderoso. Não é o primeiro caso que nós encontramos no livro de Atos de algum demônio, de alguma maneira, querer ganhar fama, e tentar, vamos dizer, causar um engano. Porque aí, vamos dizer, estaria dizendo que ela também serve a esse mesmo Deus de Paulo. E assim pessoas, não, eu sirvo ao Deus de Paulo. Ela também, porque ela anda até atrás de Paulo aí dizendo, né, que eles servem ao Deus Altíssimo. Então a intenção era enganar. Versículo 18. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito:
em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então, o versículo, vamos dizer, diz que ela estava fazendo isso há vários dias. O natural que seria até no primeiro dia, o apóstolo Paulo já dá essa ordem para o demônio sair. Ok? Bom, por que o apóstolo Paulo não fez logo no primeiro dia, nós não sabemos, mas ele, vamos considerar, estava em terra totalmente estranha, né? E ele certamente sabia que expulsando o demônio daquela moça, ele teria problema. Ele teria problema. Tanto que no livro, vamos retornar aí ao livro, eu faço até um comentário sobre este versículo. Estamos agora na página final da página 99, quando diz: Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. O apóstolo Paulo, que até então vinha tendo problemas apenas com os chamados judaizantes, com aqueles que exigiam que os cristãos seguissem os ritos judaicos, agora se depara com um problema diferente. Uma jovem que tinha um espírito que simulava uma adivinhação. Sabemos que os espíritos podem conhecer coisas das pessoas que as pessoas nem percebem, pois não são vistos. Ou seja, os demônios sabem de coisas que às vezes estão acontecendo que as pessoas não sabem. Vou citar um exemplo. Certa vez eu me deparei com uma pessoa que ela, fazendo faculdade de psicologia, agora nos cursos de psicologia você estuda para a psicologia, porque foi considerado científico, né? Foi considerado científico, é uma coisa complicada. E uma certa pessoa contou que a família tinha uma apólice de seguros, que o pai de família morreu e a família não sabia onde estava. E foi numa consulta de parapsicologia e lá falaram: você vai no livro tal, na página tal. Pastor, como é que o demônio sabia? Claro, irmão, claro que o demônio sabe. O demônio, né, vamos dizer, naquela família que então era espírita, o demônio sabia que o pai de família tinha guardado aquela apólice de seguro lá na sua biblioteca, em uma determinada página, em um livro. Então, essas coisas o demônio sabe. Né? Então, muitas coisas, praticamente tudo que está acontecendo no mundo, o demônio sabe. Né? Então, ele não vai saber coisas relacionadas ao futuro. Né? Isso só Deus sabe, só Deus conhece o futuro. Não? Então, por isso que eu falei aí, que simulava, né? Bom, e prossegue o comentário. Esse espírito usava essa moça para dar lucro a alguns homens. Quando o apóstolo Paulo expulsou o demônio, o lucro cessou e esses homens levaram o apóstolo Paulo diante de um tribunal, apenas com o argumento de que eles pregavam coisas que não eram do costume da Macedônia. Esse argumento foi o motivo para que eles aprisionassem o apóstolo Paulo. À meia-noite, Paulo e Silas louvavam ao Senhor quando sobreveio um terremoto. A lição desse texto é: o motivo da perseguição é também o momento da perseguição, é também o momento de experimentar o milagre de Deus. Vamos ler esse texto no livro de Atos. No caso, a revolta dos sacerdotes pagãos, né? Abra em Atos, capítulo 16, continuando a leitura. Vamos agora ao versículo 19. Que diz o seguinte:
E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Então observe, os judeus, ele já era assim, mal visto, criticado pelo povo, porque o povo sabia que os judeus diziam que os seus deuses não existiam, os seus deuses não eram reais. Então isso já era um motivo de conflito entre eles. Então, normalmente os judeus eles tinham que ficar, vamos dizer, devagar sobre o que eles falavam na sociedade, porque toda a sociedade, nesse período, praticamente não existia ateu. Praticamente não existia ateu. Diz a história que o filósofo Sócrates foi acusado de ateísmo e morto. Então, praticamente todos acreditavam em algum Deus, às vezes em mais de um Deus. Então, eles, a princípio, foram acusados por serem judeus. Versículo 21. E nos expõe costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Bom, eles estão numa região de cultura macedônia, né? Mas aquela região, nesse período, era dominada pelos romanos. Poderia ser até que eles fossem romanos, né? Mas poderia ser que eles fossem gregos, mas nós estamos sob a tutela de vocês, romanos. Versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Você veja, eles sequer detalharam o que estava acontecendo. Eles não contaram que teve uma moça que teve um espírito que foi expulso dela, que eles tiraram o espírito dela. Só disseram que eles estavam expondo costumes que nos não é lícito receber nem praticar. Ou seja, algo contrário a nós romanos, no caso, né? E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco, ou seja, jogou eles numa cela que seria a mais protegida, mais segura, tá bom? E ainda colocou, vamos dizer, prendeu os pés em tronco. Normalmente era uma parte de madeira, tá bom? Que ela se fechava, prendia o pé, então tinha uma corrente, a pessoa não conseguia tirar o pé, não conseguia andar. Esses indivíduos devem ser muito perigosos, né? Versículo 25, que é um versículo interessantíssimo, né? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Bom, como o temor a Deus era, ou aos deuses, vamos colocar assim, a crença em deuses, era muito forte nesse mundo antigo, e certamente Paulo e Silas estavam ali cantando, tá bom? E orando a Deus, e nas suas orações, vamos dizer, aquelas pessoas ouvindo, as pessoas já ficavam atemorizados. Quem são esses servos desse Deus que estão presos aqui, né, por conta, né, do que eles pregam sobre esse Deus? Então, certamente aquilo já gerava um temor em todos os presos. Né? E pensando em Paulo e Silas, porque o que nós pensamos, o que muitas pessoas pensam, né? É que, vamos dizer, a vida do Evangelho vai ser uma vida só de bonança. Mas não é. Deus permite o sofrimento, que eu sempre falo, o sofrimento, ele é pedagógico. Sofrimento é o maior mestre que o homem pode ter nesse mundo. Então eles estão cantando porque eles sabem disso. E como nós temos testemunho na história, já estudamos em Atos dos Apóstolos, Pedro e João, e os apóstolos satisfeitos, né, por se considerar, por terem sido dignos
de sofrer perseguição por conta do Evangelho. E esses açoites, vocês sabem como era. Normalmente tinha uma ponta de ferro, né, no final ali daquele chicote, que aquela ponta de ferro, quando batia o chicote, às vezes ele encravava na pele, eles puxavam, arrancavam pedaço de pele. Então, normalmente a pessoa ficava realmente muito ferida. Não? Versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, como eu disse para vocês, em geral os pagãos eles temiam a todos os deuses. Não significa nem que eles conhecessem, por exemplo, o Deus dos judeus, ou que temessem o Deus dos judeus, ou o Deus dos cristãos, se é que eles sabiam diferenciar, mas eles temiam todos os deuses. Eu sempre cito como exemplo o general romano Tito. Quando ele invade Jerusalém no ano 70, nós estamos estudando no ano 48, né? Então, quando ele invade Jerusalém no ano 70, diz a história que ele ficou sabendo que tinham judeus revoltosos, aqueles que faziam parte do exército dos judeus, que se escondeu dentro do templo. E ele fez de tudo para eles saírem, né? Ele falou assim, olha, eu não quero botar fogo no templo desse Deus, né? Até que chegou um momento que ele disse, olha, esse Deus não vai me punir por eu incendiar o templo dele, porque vocês não saem daí. Né? Porque ele não queria entrar lá para guerrear com eles lá dentro, era mais complicado. Ele acabou incendiando o templo. Então, será que Tito ele cria no Deus de Israel? Certamente não. Ele acreditava no Deus de Israel como ele acreditava no Deus da Macedônia, no Deus de Atenas, no Deus de Corinto, no Deus de Roma. Em cada cidade tinha um Deus. Então, esses homens, pelo temor aos deuses, e eles também vendo, que homens são esses? Vamos chegar aqui todo arrebentado, estão lá na pior cadeia, estão cantando louvores e orando. O que eles falavam nessas orações? Nós não sabemos, mas podemos conjecturar, né? Eles falando Deus Todo-Poderoso, né? E clamando para que Deus operasse e os tirasse daquele lugar, e clamando aos deuses de forma poderosa, e acaba que agora, quando abre as cadeias, veja o resultado, versículo 26. E de repente, né, sobreveio um tão grande terremoto, eu relendo, que os alicerces do cárcere se moveram, ou seja, teve um terremoto. Os homens já estão, esses homens que representam um determinado Deus, cantando e orando, né, uma oração poderosa, como nós chamamos hoje pentecostal. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Ou seja, a cela do bandido, né, do sequestrador, o que fosse, foi aberta também. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido, porque ele iria sofrer uma punição, provavelmente até de ser executado mesmo. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Né? Será que ele ouvia também a oração e os louvores? Muito provavelmente. Então, eles estão fazendo, esses homens foram presos aí agora, levaram essa surra, botaram para eles aqui, agora eles ficam clamando a esse Deus, e toda a população temia, vamos dizer, todos os deuses. Né? Versículo 30. E tirando-os para fora disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Ou seja, esse Deus de vocês é diferente. Esse Deus de vocês é poderoso. Porque provavelmente entrava ali, por exemplo, algum sacerdote de Júpiter, de Zeus, não? E o que o demônio faz quando um dos sacerdotes dele é preso? Normalmente ele
abandona a pessoa lá, ao sofrimento. Porque o demônio, ele quer ver a pessoa sofrer, né? Então, ele já diz, o que eu preciso fazer para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Bom, explicar aqui mais uma vez, nós vimos a experiência de Lídia, que disse que a casa dela recebeu o Evangelho, e aqui também dizendo, será salvo tu e a tua casa. Vocês sabem que normalmente isso é usado pelos católicos e pelos protestantes para dizer que aqui as crianças estavam sendo batizadas. Mas a história comprova que eles estão errados. Porque nós temos os documentos da história da igreja nas décadas seguintes e no século, até os anos 250, todos os documentos, eles exigem confissão de fé antes do batismo. Então, igreja cristã, ela sabe que cristianismo exige confissão de fé. Tá bom? E quando fala tua casa, nem toda casa tem criança. Né? Na verdade, criança é coisa rara, né? Recém-nascido, bom, até 10 anos, por exemplo. Está falando do homem, a mulher e filhos. Ele pode ter filho de 30 anos, 20 anos. E essa pessoa, né? Essas pessoas que quiserem ser batizadas, tá bom? Vão ser salvos. No versículo 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Ou seja, o homem já saiu, vamos dizer, daquela cela, já levou eles para casa. Para que ele pregasse a toda a sua família. Olha, nós vivemos procurando Deus, acreditamos em Júpiter, e às vezes, estou conjecturando, né? Você reclama que Júpiter não opera isso, não faz nada, né? Pois bem, encontrei aqui um Deus que realmente cuida do povo, né? Tá bom? Bom, agora vamos ao batismo do carcereiro, né? Tá bom? Olha, o versículo 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Será que tinha recém-nascido aqui? Bom, a Igreja Católica vai dizer que tinha, mas como eu disse para vocês, nós sabemos que isso não é verdade. Isso não é verdade, porque os documentos da história da Igreja exigem realmente confissão de fé. Versículo 34. Então, versículo 35, desculpe. Não, desculpe, versículo 34. Né? Então levou-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Será que esse homem já conhecia o Deus dos judeus? É muito provável. Você veja que os acusadores, eles já falaram, sendo esses homens judeus, os romanos já pegaram e deram uma surra. Não porque eram judeus, né, já deram uma surra, porque a população não gostava dos judeus, muitos até chamavam os judeus, como os cristãos também eram chamados de ateus. Porque eles não tinham nenhuma imagem de escultura, então eles falavam, na verdade, esses homens não acreditam em Deus nenhum. Então, os cristãos eram chamados de ateus e certamente chamavam os judeus também. Então, ele talvez conhecesse o Deus dos judeus. E eles agora já foi anunciado Jesus Cristo, e eles já aceitaram. Né? O versículo 35. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos. Nos lançaram na prisão e agora, encobertamente, nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras. E eles temeram, ouvindo que eram romanos, porque eles estavam na Macedônia. A Macedônia, vamos dizer, era um domínio romano, mas
provavelmente ali tinham pessoas, assim como em Jerusalém, tinham judeus que trabalhavam para os romanos. Então eles ficaram preocupados. Então, versículo 39. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Bom, então, esse exemplo aqui do apóstolo Paulo e também de Silas, né, que eles viveram, é um momento que, vamos dizer, é glorioso. E esse homem, com certeza, junto com Lídia, que também já tinha recebido o evangelho, essa cidade de Filipos vai crescer uma comunidade ali forte. Tanto que o apóstolo Paulo depois vai escrever uma carta a essa cidade. Ok? Bom, prosseguindo, agora vamos ao capítulo 17. Paulo evangeliza a Tessalônica, Atos capítulo 17, versículo 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Bom, essas duas cidades da Macedônia, né, Anfípolis e Apolônia, elas pelo menos não se destacaram assim, de ter surgido alguma igreja, pelo menos tenha necessidade de carta. Ok? Pode ser que tenha surgido igrejas ali. É a única vez que essas cidades são citadas no Novo Testamento. O versículo 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Bom, como eu disse para vocês, essa com certeza foi a razão de Deus ter escolhido Saulo de Tarso, né? Porque, por exemplo, chegava ali, se eles tinham uma escritura em aramaico, em hebraico, chegar alguém com um conhecimento profundo do hebraico e do aramaico também, mas principalmente do hebraico, porque nas sinagogas normalmente tinha um texto em hebraico, em que alguém lia e explicava para o povo que normalmente falava aramaico, ou grego, ou latim. Era difícil ter uma explicação em hebraico. Mas então o apóstolo Paulo chega com esse conhecimento e ainda que ele não explique em hebraico, ele podia explicar significados da palavra em hebraico, mas principalmente Paulo iria confrontar as escrituras do Antigo Testamento, o que ela falava sobre o Messias. E agora, o que ele fala aqui é o mesmo que ele falava nas outras cidades. Não? Ele pregava uma mensagem diferente para eles. Esses judeus, eles iam ali todos os sábados ouvir uma explicação que falava que o Messias viria, que um dia os judeus deixariam de ser escravos dos romanos, que a situação ia mudar, que o Messias estava chegando. E agora chega o apóstolo Paulo, na disputa com eles, era mostrar o quê? Olha, o Messias já veio. Essa era a mensagem do apóstolo Paulo. O versículo 3. E expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo, é o Messias. Certamente aqui ele falava para eles em hebraico, né, ou em aramaico, ele é o Messias. E tinha profecia do Antigo Testamento que falava também da ressurreição do Messias? Sim. No próprio livro do profeta Oséias, capítulo 5, e início do capítulo 6, ele fala que o Messias viria, só que ele feriria até os judeus, voltaria para o seu lugar. Ou seja, iria para o céu, e depois de 2 dias ele
ele voltaria para anunciar, para livrar os judeus, né? Então, pegando também a simbologia do Cordeiro Pascal, e Daniel falou claramente que o Messias seria morto. Okay? Versículo 4. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Bom, aqui vamos falar um pouquinho da conversão de pagãos, né, de gentios. Eles acreditavam em muitos deuses, e todos eles, em algum momento, tinham que ir ao templo daquelas divindades para apresentar alguma oferta, ouvir alguma coisa, né, aquelas pessoas que tinham aqueles espíritos, né? Então você chegar, falar com aquelas pessoas e receber mensagem daquelas pessoas falando normalmente como o demônio faz, né, com a boca torta, né? E até o sacrifício de animais, aquilo não agradava o ser humano. E vocês sabem que era muito comum na religião grega, quem ia cultuar lá, ele tinha que ter relações sexuais com as prostitutas sagradas. Eu sempre cito como exemplo, se você vê aquele filme Troia, um filme, não sei, feito há uns 15 anos mais ou menos, por um ator famoso, lá naquele filme, quando os gregos chegam na ilha de Troia, eles invadem o templo de Apolo e lá capturam uma mulher que eles chamam ela a todo momento de prostituta. Aquilo não era uma ironia, os gregos não estavam inventando, não. As mulheres que ficavam no templo, as sacerdotisas, elas eram chamadas de prostitutas sagradas. E as pessoas que iam cultuar essas mulheres, iam cultuar aquelas divindades, tinham que ter relações com aquelas mulheres. Em Israel, quando o filho de Salomão, Roboão, liberou, na nossa tradução diz, os rapazes escandalosos na nossa tradução, né? Se você vê no original, está escrito lá prostitutos sagrados. Prostitutos sagrados. Porque quem ia cultuar Baal tinha que ter relações sexuais com aqueles prostitutos que eles chamavam de sagrados. Fazia parte do culto pagão. Então, as pessoas que iam para aquele culto, imagina um homem de família, ele com sua esposa, filhos, né, iam lá cultuar, por exemplo, para pedir que os deuses mandassem chuva. Aí ele chegava lá e ele tinha que ter relações sexuais com aquelas prostitutas, ou então com aqueles prostitutos. Era uma coisa horrível, não era uma religião boa. A religião pagã não é uma religião boa. Como o espiritismo hoje, quem vai servir no espiritismo, ele é chamado normalmente de cavalo, né? É uma religião que ela aprisiona. É uma religião que o homem é atormentado. Okay? Então, as pessoas, quando ouviram essa palavra, e essa palavra, né, o Espírito de Deus fez essa palavra entrar no coração deles, eles, vamos dizer, na expressão popular, começaram a se sentir leves, libertos, livres. Então, acho que muitos gregos também, que talvez até simpatizassem com a religião judaica, de alguma maneira. Então, quando eles ouvem a explicação, olha, vocês não precisam mais fazer sacrifício de animais, vocês não devem mais participar dessa religião aí que vocês estão vendo, né? Porque essa religião, ela é o quê? É uma religião de escravidão. É uma religião de escravidão. É uma religião que você não se sente atormentado quando você vai para a sua casa. É verdade, principalmente quando eu vou participar daquele culto, vou lá uma vez por mês ou uma vez por ano. Mas é um culto desagradável. Então,
né? O que eu anuncio para vocês agora, conjecturando que o apóstolo Paulo teria dito, o que eu anuncio para vocês é que esse Deus da Bíblia, você só precisa mudar de vida. Precisa crer no Messias que ele enviou, que esse Messias estava anunciado desde o início dos tempos. Ele viria para morrer pela humanidade. Ele é o sacrifício definitivo. E ele ressuscitou, está agora à direita de Deus. Se você aceitar esse Jesus como Salvador, como Messias, ele vai mudar a sua vida. Você será liberto de toda essa opressão que você sofre por participar dessa religião. Então, os pagãos, eles aceitavam. Terão, por exemplo, eu disse que ele passou pela região da Galácia nessa segunda viagem missionária e falei que eles eram bárbaros. Não? E eles, os bárbaros, o que eles pregavam? Eles pregavam que as mulheres, por exemplo, praticamente não tinha salvação para as mulheres. Pelo menos a salvação para eles era se banquetear em um salão com Odin. E só ia para lá quem morria em batalha, guerreando, como homem valente, como pessoa valente, fosse homem ou mulher. E era raro as mulheres que se envolviam em batalha, né? em guerras. Era raro. Então as mulheres normalmente não eram salvas, vamos assim dizer, não iam para o paraíso. Mas então o cristianismo chegava dizendo, olha, nada disso. Para ser salvo, você não precisa ser um guerreiro, não precisa lutar de forma corajosa, morrer lutando de forma corajosa. Não, basta você aceitar Jesus como Salvador, crer no sacrifício dele na cruz. Crer no sacrifício dele na cruz. Tem uma série que eu assisti até por uma questão histórica, que é a série chamada Vikings. São várias temporadas. Se você assistir, ainda na primeira temporada, tem a história lá de um senhor de idade já, talvez um sessentão, que ele chega para um novo líder dos guerreiros, né? E fala assim, deixa eu ir para a guerra contigo. Ele, mas por que você quer ir para a guerra, né? Não, porque todos os meus companheiros de guerra, ele era um grande guerreiro antes, todos os meus companheiros de guerra morreram em batalha e agora eles estão com Odin se banqueteando. E eu lutei, nunca morri nas batalhas, ou seja, não vou para o banquete com Odin, nunca vou encontrar com os meus amigos guerreiros, né, que participavam de guerra. Aí o líder dos guerreiros lá, tá bom, você vai. Ele foi, morreu, não? E aí na hora que ele é atingido, que ele cai atingido, antes dele morrer em definitivo, ele fecha os olhos, ele ainda com os olhos abertos, né? Fechando os olhos, ele diz, agora eu vou para o banquete com Odin. Não sabe que aquilo era um engano, ele vai chegar diante de um tribunal, diante de Deus, para ser julgado. Ok? Então, para essas pessoas, para esses pagãos, quando eles ouviam essa mensagem, essa mensagem era diferente. Os pagãos, principalmente os bárbaros, você fazia até sacrifício de pessoas. Se você ver essa série, você vai ver lá, é uma coisa horrível, né? Mas tem pessoas lá que se oferecem para ser sacrificada para que os deuses mandem chuva, mandem fertilidade para o solo. Pois bem, então muitos creram, né? Versículo 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Né? Então, os judeus é que criam realmente a maior dificuldade. Esse termo aqui vadios, tá bom? É um termo grego, agaraios. É um termo assim, pessoas sem condições financeiras, pessoas pobres. Tudo indica que os judeus pagaram. Né? Tudo indica que os judeus pagaram. Homens perversos dentre os vadios. Vadios significa homem simples, homem pobre.
Ou seja, ó, vou te dar um dinheiro para você ajudar aqui no alvoroço contra esse apóstolo Paulo. E eu sempre explico para vocês também, os judeus, eles tinham uma dificuldade muito grande de aceitar uma mudança na mensagem. Até hoje eles têm isso. Se você for no YouTube, você vai encontrar rabinos que eles estão falando sobre Jesus ser o Messias. Tem um rabino que ele diz, um vídeo no YouTube, que ele diz, olha, nós não vamos mudar a nossa religião. De Jesus não é o Messias, nós não vamos mudar a nossa religião, nem que a gente volte para a câmara de gás. Então, porque ele vê isso como uma apostasia. Só que eles, os antepassados, interpretaram as escrituras de maneira errada e ficou essa herança, que eu vou chamar de maldita, essa herança maldita. Que eles dizem, não, os judeus aí nesses 2 milênios, quase 2.000 anos, sempre disseram que Jesus não era o Messias, então nós vamos mudar agora? Ainda tem aquele problema que eu digo para vocês, eles pensam que o cristianismo é idólatra, porque eles pensam que o catolicismo é cristianismo. Então eles pensam, o cristianismo é idólatra, acredita em imagem de escultura, é pagão, né? Acredita em purgatório, faz invocação ao mundo dos mortos, por isso que eles se mantêm distantes do cristianismo. Eles não olham para a Assembleia de Deus como uma igreja cristã. Eles pensam que a Assembleia de Deus é um movimento que surgiu agora, recentemente. Aí vocês entendem por que eu combato tanto esse ensino que os protestantes reformados dizem que nós nascemos recentemente. Isso atrapalha até a evangelização do judeu, do muçulmano, do ateu, comunista, de todos. Não? Versículo 7. Desculpa, o versículo 6. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Ou seja, de alguma forma, a fama do apóstolo Paulo estava correndo no mundo. Eles tinham estado em Filipos, uma cidade próxima de Tessalônica. E eles, por ter expulsado o demônio de uma jovem, aquilo e o julgamento que eles tiveram, tudo certamente aquela notícia correu. E, então eles já falaram, olha, esses homens têm alvoroçado o mundo, pelo menos o mundo aqui, pelo menos seria Filipos, talvez eles conhecessem também a história deles 3 anos antes, quando eles estiveram na região da Turquia. Versículo 7. Os quais Jason recolheu. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Ou seja, colocando os cristãos como os rebeldes. Os judeus tinham fama de rebeldes, porque eles faziam muita rebelião contra o Império Romano. Normalmente, irmãos, as cidades não se rebelavam contra o Império Romano, porque o Império Romano era implacável. O exército romano era muito forte, muito bem treinado. Toda revolta era esmagada. E estamos aqui no ano 48, eles sabiam, cerca de 100 anos antes, lá próximo do ano 50 antes de Cristo, os bárbaros tiveram que se sujeitar aos romanos. É uma das histórias assim mais contadas, porque foi quando exatamente o César, o homem que ganhou fama, porque ele invadiu a região dos bárbaros, e buscou e capturou o principal líder dos bárbaros e lutou contra um exército gigantesco de bárbaros. É uma história até bonita de contar para vocês verem o que eles pensavam do Império Romano. O exército romano lutava de 1 para 7, né? 7.000, vou mandar 1.000 soldados romanos. Eles cercaram o líder bárbaro numa cidade
chamada Alésia. Se você procurar na internet, você encontra essa história. Era Vercingetorix o nome dele. E ele se trancou lá dentro da cidade. Diz a história que eles, além de soldados, atletas, todos eles eram engenheiros. Então eles começaram a construir uma muralha em volta da cidade. Essa muralha, irmãos, diz que ela tinha cerca de 14 quilômetros. Eles fizeram em volta da cidade. Quando Vercingetorix viu que eles iam fechar, estavam perto de fechar, eles mandaram cavaleiros que saíram por toda a região dos bárbaros e falou: vamos juntar todos os exércitos bárbaros. Só que, de alguma maneira, César tomou conhecimento que eles saíram. Então, eles virão agora para, vamos dizer, atacar, que eles estavam do lado de fora dessa muralha que eles construíram. Ele mandou construir outra muralha atrás deles. E o César ficou entre as duas muralhas. A segunda muralha, mais larga, tinha 21 quilômetros. E ele fez isso em coisa assim de um mês. E aí, quando os exércitos, milhares de bárbaros, chegaram, né? Aí Vercingetorix saiu dessa cidade de Alésia e eles atacaram o César, que estava ali entre as duas muralhas que ele construiu. E ele venceu os dois exércitos. Então, assim, a supremacia romana era uma coisa que normalmente os povos falavam: é melhor nem se revoltar, nem fala nisso. Nem fala nisso, porque o exército romano normalmente eles massacram e eles causam, quem se revolta é uma mortandade tremenda. Os romanos, os judeus se revoltavam porque eles falavam: não, o Deus do Antigo Testamento, o Deus dos nossos pais, ele vai agir. Nós não podemos ficar submissos a essa religião pagã. Aí alguns falam: agiu no passado, vai agir agora também. Vai acontecer no ano 70. Tá bom? Vai acontecer no ano 70. Nós estamos no ano 48, essa segunda viagem missionária, no ano 48, 49. Vai acontecer no ano 70, em 22 anos. E o discurso era esse: Deus vai agir. Só que Deus não agia mais em favor dos judeus, porque eles haviam se afastado de Deus. Não? Então, quando diz que esses homens eram judeus, não? E se levantavam contra o decreto de César, dizendo que há outro rei, Jesus, não? Isso era motivo das autoridades, então, tomarem providência. O versículo 8. E alvoroçaram a multidão dos principais da cidade que ouviram essas coisas. Quem é que está por trás desse alvoroço? Aquele povo que era ligado à rebelião, à revolta contra os romanos. Eles agora estão dizendo, né, que, vamos dizer, esses homens que eram judeus estão preparando uma revolta. Versículo 9. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Ou seja, certamente eles falaram: olha, esses homens não estão fazendo rebelião nenhuma. A única coisa é que eles estiveram na sinagoga pregando. Mas esses homens que estão dizendo que eles estavam dizendo que existia outro rei, eles tinham sido contratados, e por esse termo grego, tinham sido pagos pelos judeus para poder criar essa revolta, né? Inacreditável isso. Bom, agora então Paulo vai para outra cidade, que é a cidade de Bereia. Atos 17, versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Certamente essa fama estava correndo de cidade em cidade. Como eu disse, o que os homens falaram ali, provavelmente eles conheciam a história de Filipos. Eram todas cidades da Macedônia. Talvez conhecesse até a história quando o apóstolo Paulo esteve pregando na região da atual Turquia, na Ásia, né? Ok? O versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Bom, então o apóstolo Paulo chegava numa sinagoga e ele ia explicar
as escrituras do Antigo Testamento. Ele era bom nisso, conhecia bem o texto, ok? E agora, iluminado pelo Espírito Santo com o dom de Deus, claro que ele explica melhor do que Gamaliel. Explica melhor do que Gamaliel. Quando nós estudamos a história de Estevão, eu falei para vocês que talvez Saulo de Tarso estivesse entre aqueles que debateram com Estevão. E se ele debateu com Estevão, levou uma surra. Ainda que Estevão seria aquilo que é chamado academicamente de leigo, aquele que nunca estudou academicamente, tá bom? Como Saulo estudou na academia de Gamaliel. Nunca estudou numa escola de ensino das Escrituras. Provavelmente era um cristão chamado cristão leigo, cristão simples. Não? Só que ele, vamos dizer, cheio do Espírito Santo, é claro que ele não vai perder para um judeu que conhecia bem a letra, se é que Saulo de Tarso estava lá. Só que agora Saulo de Tarso é o apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então, com conhecimento do texto, cheio do Espírito de Deus, com os dons espirituais, ele era o mestre dos mestres. Versículo 12. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. O alvo era o apóstolo Paulo. Mas é importante ver que os de Bereia, quando está dizendo que eles foram mais nobres, eram judeus. Quem estava na sinagoga eram os judeus. Tinham gregos também, tinham outros, sim, que iam na sinagoga. Tinham, mas os judeus eram a sua maioria. Então, os judeus, examinando cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim, ou seja, eles estão concordando com o que o apóstolo Paulo está dizendo e estão crendo realmente que Jesus Cristo é o Messias. É uma mudança significativa. Eu digo que naqueles dias, a mudança era mais fácil do que nos dias atuais. Israel, segundo a interpretação da igreja, Israel só vai se converter durante a grande tribulação quando duas testemunhas estiverem pregando lá em Israel. Essas testemunhas vão converter alguns judeus. Essas duas testemunhas morrem, ressuscitam, sobem aos céus aos olhos de todos, e isso já vai ser um sinal para a conversão dos judeus. No final da grande tribulação, Jesus Cristo aparece em glória para salvá-los do anticristo. Qual a barreira, a grande barreira que nós temos hoje, que ainda não existia nos dias do apóstolo Paulo? Nos dias do apóstolo Paulo, eles estavam esperando o Messias. Hoje eles continuam esperando o Messias. Tá bom? Só que existe um agravante nos dias atuais. Os judeus olham para os cristãos como idólatras e praticantes de paganismo por conta do purgatório, porque eles olham para os cristãos como olhando para o catolicismo. E ainda tem aquele agravante que o catolicismo matou os judeus na história de forma perversa. Tem história de rabino que teve os pés cortados por não aceitar Jesus como Salvador, e outros que foram mortos, queimados. Então, eles têm esse agravante. Então, quando eu tenho oportunidade de conversar com os judeus, eu explico para eles que existiam seguidores de Jesus que nunca acreditaram em purgatório, nunca fizeram invocação ao mundo dos mortos, nunca tiveram imagem de escultura. Não? E esses cristãos, esses são os verdadeiros seguidores de Jesus. E eles oram por Israel constantemente, porque a Bíblia nos ordena isso. E eles, no caso, nós, pregamos que os judeus, eles reinarão na terra por 1000 anos, tendo Jesus como rei sobre eles.
Católico, protestante e reformados não pregam isso. Católico, protestante e reformado, eles pregam que os judeus estão esquecidos na profecia, que eles foram deixados de lado. Os únicos que pregam isso são os evangélicos. Como exemplo, as Assembleias de Deus é um dos tais. Tá bom? Então, esses judeus aqui de Bereia, eles foram um exemplo interessante, porque eles compararam nas Escrituras. Então, o judeu dos dias atuais, eles têm que olhar para os bereanos. Até anotei isso aqui, porque às vezes nós estamos escrevendo, a gente não tem uma inspiração, né? Mas quando chega o momento da aula, a gente tem uma inspiração, então até anotei aqui para incluir no livro depois. Então, os judeus dos dias atuais, eles têm que olhar para os bereanos, eles têm que olhar para as Escrituras. Esquecer o que foi interpretado na história. Lembrando que os sacerdotes desse período, até os fariseus, eles eram, na sua maioria, corrompidos por Roma, por Herodes. Isso é um fato. Bom, então no próximo capítulo, que aí vai ser a próxima aula, 9h35 já, nós vamos estudar Paulo em Atenas. Porque ele então tem que sair da Macedônia. Não? Ele deixa ali Silas e Timóteo. Não? E Paulo já sai para o mar. Não? E os que acompanham Paulo levam até Atenas. Mas isso nós vamos estudar na próxima aula, então.